Bom dia, Bom dia. espero que todos estejam bem nessa sexta-feira, último dia dessa temporada. Foi uma alegria passar essa semana aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, um tema assim presente na Bíblia, mas talvez não tão estudado, né? Foi muito bom. E hoje nós vamos encerrar. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa semana que o Senhor nos presenteou, com a presença aqui do pastor José Catumbela, trazendo a tua palavra para nós, através do estudo, Senhor, das festas que acontecia com o povo de Israel. Possamos aprender grandes lições, Senhor, para a nossa vida através dessas festas, de como acontecia, quais eram seus objetivos, seus significados. E pedimos mais uma vez que seu Santo Espírito se faça presente nesta reunião de hoje, em cada lar que está aqui representado nesta telinha, e que o Senhor dê sabedoria ao pastor também para fazer este último dia, esta última meditação. O Senhor abençoe todos nós. Amém. E as pessoas que ainda entrarão na reunião, as pessoas que assistirão um dia depois pelo YouTube, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos então louvar o nosso Deus com o hino Confiarei. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou. Só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Teus passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos, me faz morada em meu coração.
Pastor José, Deus abençoe você mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Desde fevereiro, né, pastor, que já era para você ter vindo e não deu certo, e agora deu certo e foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus tinha algo reservado para nós através de você, no tempo certo, e foi uma bênção, uma alegria ter você aqui conosco. E a gente espera que você possa continuar fazendo parte aí da família do Upgrade, né? Possa participar com a gente nas próximas temporadas, em outras programações. Que Deus esteja abençoando seu ministério grandemente. E é isso. Vou te passar a palavra e só lembrar o pessoal que, como hoje é o último dia, no final nós temos a foto oficial da semana. Então, não saia da reunião antes da gente tirar a foto, tá bom? E seria muito bom, assim, que nessa foto oficial as câmeras estivessem abertas. Então, assim, se você tiver condições, né, de se preparar para abrir a câmera no final da reunião, vai ficar uma foto mais bonita, tá bom? Pastor, é com você. Bom dia, povo abençoado de Deus. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, com muito prazer, para concluirmos a nossa temática muito importante. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer pelo convite que me foi formulado, né? E também agradeço pela toda a equipe ali de liderança do Upgrade, porque vocês aceitaram que o pastor José falasse, meu nome fosse aceite ali. E louvado seja Deus por isso. A alegria é toda minha, o privilégio é todo meu. E eu digo que fui agraciado por Deus por agora fazer parte dessa comunidade, essa comunidade de pessoas que buscam o conhecimento da palavra de Deus. E hoje, literalmente, nós estamos aqui para concluir o nosso estudo importante que a gente começou durante a semana, né? E que a mensagem desse louvor que a gente canta durante a semana, o confiarei, possa ser uma realidade em nossa vida, né? Temos um Deus pessoal, relacional, que está sempre disposto a nos ajudar nessa caminhada espiritual. E também eu quero agradecer aos meus amigos. Hoje estamos muito bem representados. Temos gente daqui do Tocantins, daqui do Brasil, né? E de Angola, inclusive. Eu sou muito grato por cada um de vocês ali que se faz presente nesse preciso momento. Então, vamos orar rapidamente para que nós possamos entrar na nossa temática. Hoje é um assunto importante, tanto quanto os outros, porque hoje nós vamos entender as razões do porquê que devemos ou não celebrar essas festas judaicas. Acredito que durante a semana, um spoiler já foi muito bem apresentado, né? Então vamos orar ao Senhor rapidamente. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui pela tua graça, pela sua misericórdia, e chegamos muito bem nesse último dia dessa 27ª temporada. Permita que as verdades aqui que foram apresentadas possa, de certa maneira, impressionar os nossos corações a estudar mais cada vez a sua palavra, para estarmos conectados com o Senhor, viver as tuas verdades e sermos verdadeiros adoradores segundo o beneplácito da sua boa e santa vontade. Esteja com cada um aqui presente, cada família simbolicamente aqui representada. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez, fale conosco através da sua palavra. Em teu nome, Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. E eu gostaria também de pedir perdão. Essa semana foi uma semana um pouco exaustiva para mim. Aqui na nossa central, nós estamos tendo uma série também, né? Uma série com um tema diferente. Eu também, juntamente ao pastor Gessé, que é o pastor sênior, nós estávamos trabalhando nessas temáticas e tudo mais. Então, as apresentações que eu fiz, às vezes vai ter um erro, uma palavra que não está justa, um acento, e eu peço perdão por isso. Ainda bem que a nossa querida irmã Cláudia está mandando ali no PowerPoint, então vocês conseguem
editar eles, né? E vamos avançar, que a correria foi muito grande. E às vezes, à noite, depois de terminar as atividades, a gente estava ali montando e tal, pensando. Mas graças a Deus que deu tudo certo. Ah, na nossa primeira apresentação, nós temos então a lembrança daquilo que a gente tem vindo a tratar, que são as festividades israelitas e a igreja cristã. E falamos de todas já. E nessa segunda, nós apresentamos um método de estudo, né? Mas algo muito interessante é esse último ponto, é exatamente aquilo que nós estaremos discutindo hoje, ou seja, falando, né? Hoje nós vamos falando exatamente desse último ponto, e vamos ver se elas devem continuar ou, ou apenas já ficou no passado. Então a ideia é que isso fique claro hoje para a gente, né? E na terceira apresentação, nós vamos ver algumas razões, né? Como a nossa apresentação fala. E avançando, então, nós vamos ver agora a primeira razão, se de fato ainda podemos observar ou não. Mas veja, eu vou pegar minha Bíblia. Se você puder, por favor, prepare sua Bíblia que nós vamos ler hoje, tá bom? A nossa primeira apresentação diz o seguinte: devem os cristãos observar as festividades israelitas? A ideia é que não, de acordo com o que nós vamos estudar e tal, e até aquilo que muitos outros acadêmicos estão apresentando. E até só para fazer uma introdução melhor, é o seguinte: talvez você pense que falar se essas festividades ainda são válidas ou não seja um assunto assim já muito bem mastigado por todo mundo está querendo, não, não é isso. Existe de fato ainda uma divergência em relação a isso. Eu ontem fiz menção de um grande acadêmico chamado Samuel Bakioc. Este homem já é falecido, infelizmente, faleceu no ano de 2008, e foi um adventista. Ele foi um grande acadêmico, inclusive doutorado, né? Ele doutorou-se na Universidade de Roma, né? Uma das universidades de Roma, inclusive. Veja só, ele escreveu muito sobre o sábado, mas ele escreveu literalmente 2 livros onde ele apresenta as razões do porquê que essas festas devem continuar. Então, veja, 2 livros. Um doutor escreveu 2 livros do porquê que elas têm que continuar. Então, o que a gente vai apresentando aqui são coisas muito breves, muito rápidas, por causa do nosso tempo, mas a ideia que fica é que depois disso você possa examinar mais, se aprofundar, porque o assunto é bem exaustivo, tá certo? Então, elas tinham apenas um significado tipológico, como a gente já falou, né? Um significado tipológico que foi cumprido em Cristo e sua obra de mediação e juízo. Tratar destas questões é necessário examinar passagens bíblicas em que é discutido o assunto das festas israelitas, a fim de determinar sua natureza e propósito. Agora veja, amigos, esse assunto é tão importante. Por quê? Porque essas festas, elas apontavam para Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, seria a realidade de tudo quanto elas falam. Agora, a ideia que fica é o seguinte: quando você traz elas de volta, em realidade, o que praticamente você está querendo dizer? Você está praticamente anulando a eficácia da obra e o ministério de Cristo Jesus. Isso é um problema muito grande, você tirar Cristo Jesus do centro de todas as coisas. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente vai fazer. Agora, para entendermos cada caso, existem várias razões isoladas, são detalhes que vão fazer a diferença às vezes. Então a ideia seria o seguinte: em cada texto que a gente vai estudando, a gente vai ler, nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos estar atentos para entendermos a natureza daquela festividade e o propósito que ela possui. Porque se ela não chega na sua essência, ou seja, se a gente não chega na sua essência, no seu objetivo, nós não vamos entender por que elas servem. E, de certa maneira, através disso, a gente vai acabar ficando perdido. Então, nós precisamos examinar os textos bíblicos dentro do seu contexto maior. Quando se fala contexto maior, é o seu capítulo? Claro que não. A Bíblia toda. Por exemplo,
O livro de Mateus, ela foi escrita para um público, né? E Mateus, evidentemente, teve um propósito ao escrever esse livro. Então, cada texto, cada versículo que está no livro de Mateus, ela tem que estar em harmonia com o objetivo principal do autor. O que sai disso já não é relevante. Ali é muito. Então, a gente tem que ter o trabalho de fazer isso. E depois estudar cada verso dentro da unidade do capítulo, ou aquilo que os acadêmicos chamam de perícope, que é onde começa e termina o raciocínio. Então, é um trabalho, mas vale muito a pena fazermos esses exercícios. E quando a gente avança, então, na próxima apresentação, nós temos já, então, algumas razões. As festividades e o sistema sacrificial. O sistema sacrificial é muito importante. Talvez a gente não deu tanta ênfase ao longo da nossa apresentação, mas algo que nesse momento precisa estar claro é que o sistema de sacrifício estava envolvido em todas as atividades, ocasiões e festas e cerimônias judaicas. Então veja só o que diz o livro de Levítico 23. Você depois pode ler. Mas a ideia seria dizer o seguinte: estas festas, ou seja, são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, né? É usada aqui para expressar a ideia de propósito, ofertas queimadas. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter? O que esses acadêmicos estão dizendo, essas pessoas que discordam, que dizem que ainda são válidas? Veja, quando você lê atentamente o seu texto, você tem ali essa preposição para, que inclusive eu deixei ela negrita. Essa expressão para, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque esses acadêmicos dizem que a preposição para do hebraico dá um sentido de propósito, explica o propósito da festa judaica. Então, quando a Bíblia fala que tem que ter proclamações, tem que haver santa convocações para oferecer o sacrifício e oferta ao Senhor. Eles dizem que o intuito dessas festas é o jeito de gratidão, de agradecer ao Senhor, ofertar ao Senhor. Só que o grande problema que consiste nisso é o seguinte: quando você decide, então, fazer isso, a partir de um sacrifício espiritual, que não seja necessariamente um sacrifício material, nesse caso estamos falando do quê? Do animal que é morto, que aponta para quem? Para Cristo Jesus, porque o centro delas é quem? É Cristo. Então eu coloquei aqui embaixo, essas que são verdes, que nenhum sacrifício espiritual poderia tomar o lugar de um material. Em outras palavras, você pode até comemorar essas festas, mas agora a pergunta que a gente faz: se Deus exigiu que em todas elas tem que haver sacrifício que apontavam para Cristo, como é que você vai fazer esse sacrifício? Você vai dizer assim, em pleno século XXI eu vou tirar o sacrifício de cena. Ao você tirar o sacrifício de cena, quem você está tirando? O ponto central pelo qual eles apontam. E o que você vai inventar? O que você vai inventar para estar no lugar desse sacrifício não passa muito mais a não ser de invenções e tradições humanas. E isso é completamente incorreto à luz do princípio da Bíblia. Então não há relevância, não há motivo. Então, não há nenhuma instrução dada na Bíblia concernente a como observar estas festas sem a vítima sacrificial. Não existe. A Bíblia é muito clara, deixa muito clara. Em cada uma delas que vocês forem fazer, resume-se numa coisa: Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que nele vai se cumprir todas as coisas, precisa estar no centro. E como é que vocês vão fazer? Através do sacrifício, a Bíblia é clara. Agora, Senhor, podemos comemorar isso de uma outra maneira sem que haja sacrifício? Não, não tem jeito. E hoje, em pleno século XXI, como é que você vai fazer sem sacrifício? Acabou. Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou e o assunto ficou no passado. Então, fazer isso é celebrar criando tradições humanas que não se baseiam em nenhuma expressão explícita bíblica daquilo que é a vontade de Deus. Então, quando a gente avança, nós também temos a centralidade no tempo. Eu acredito que a gente já havia lido o texto de Deuteronômio 16:16, a gente vai ler outro texto na frente. Mas a ideia seria a seguinte: três festas
no caso, que são os paisasmos, festas da semana e as festas dos tabernáculos, dos tabernáculos, né? Essas festas, elas eram literalmente obrigatórias. Eram de peregrinações, evidentemente o povo tinha que sair da sua zona de conforto, de onde eles moravam, para estarem no centro do templo, onde o nome de Deus pudesse ser adorado. E as pessoas estavam ali para poder, então, fazer essas atividades ali e depois oferecerem os seus sacrifícios. Inclusive, a Páscoa, que foi depois. Nós lembramos que a Páscoa começou exatamente no momento da saída do povo, mas depois, quando o tempo passou, eles foram se organizando, tendo seu espaço e lugar. A Páscoa, Deus pediu que ela fosse obrigatória, que também fosse feita ali no templo, centralizada, onde Deus fosse o centro. Lembrando que o povo, naquela ocasião, eles viviam primeiro em tendas, né? O santuário ficava no centro. Posteriormente, eles tinham o templo. Então, todas as comunidades de diversos lugares, na ocasião dessas festas, que são festas de peregrinações, obrigatoriamente, segundo a ordem do Senhor, eles tinham que abandonar suas zonas de conforto até chegarem no centro. A pergunta que a gente faz hoje é a seguinte: a gente já não tem mais o tempo, não temos mais o centro. Onde é que você vai comemorar? Não, a gente pode fazer na igreja. Não, mas naquela época eles tinham sinagogas onde eles estavam saindo. Mas a ordem do Senhor era não, tinha que ser aqui no centro, aonde o meu nome é exaltado. Em qualquer lugar onde eles estivessem, o nome do Senhor era exaltado? Claro que era. Deus aceitava a adoração? Claro que sim. Mas enquanto Jesus não tinha vindo pela primeira vez, eles tinham que sair, tinham que fazer esse sacrifício e estar lá. Oséias, pelo menos, perguntou ao povo de Deus quando eles estavam prestes a ir para o exílio, né? Quando a Síria estava açoitando o povo de Deus. E naquela ocasião, a pergunta foi: o que fareis no dia da solenidade, né, das festas do Senhor? A resposta que nós temos no texto bíblico, se você ler atentamente o livro de Oséias, é uma resposta implícita, mas o povo disse assim: não, não vamos fazer nada, porque não tem como nós fazermos essas festas, adorarmos o Senhor. Mas por qual razão, Oséias? Eles não poderiam? Porque não tinha tempo. Mas é interessante, isso fica claro no texto de Ellen G. White, Desejado de Todas as Nações, página 448. Você pode avançar a próxima apresentação, ali nós temos essa citação. Ellen G. White diz assim: 3 vezes por ano era exigido dos judeus reunirem-se em Jerusalém para fins religiosos. Envolto na coluna de nuvem, o invisível guia de Israel dera instruções quanto a esses cultos. Era Jesus ali presente, ensinando o povo, guiando o povo, protegendo o povo e mostrando como que eles deveriam fazer feito. Então, a maneira como era feito não era determinada pelo povo, mas Deus determinava como que eles seriam feitos. Então, durante o cativeiro dos judeus, eles não puderam ser observados, mas ao ser o povo restabelecido em seu próprio país, recomeçar a observância dessas comemorações. Então, a gente vai te deixar muito claro que, na ocasião do exílio, eles não poderiam comemorar, porque o templo não estava lá. Mas quando eles foram libertos, agora sim, eles poderão comemorar. Agora, outro grande argumento também que eles apresentam é a seguinte: elas surgem antes do sinal. Isso é verdade? Claro que não. E eu acho que agora eu gostaria de ler rapidamente o livro de Levítico. Eu iria pedir a alguém para ler, mas talvez não dê tempo, né? Diz assim, versículo 1 de Levítico até o 2. Isso está no contexto das festas, né, solenes do Senhor. Diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, né, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, e são estas minhas festas. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia será o sábado do descanso solene, e haverá santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E o texto continua, né? São estas festas fixas. Veja só, elas eram fixas, mas só que essas festas elas foram apresentadas no Sinai. É ali onde Deus estabelece a aliança.
Só que o que essas pessoas, os críticos, vão dizer? Os críticos, eles dizem assim, em Gênesis 1:14, nós temos a expressão, quando Deus ele vai criar os grandes luminares, Deus fala que eles devem servir de estações, certo? Né? Estações para que para fazer diferença do dia, da noite, inclusive de anos, e por aí vai. Então, essa terminologia está trabalhando muito no conceito dessas festividades, no contexto de tempo. Agora veja anotações aqui. A palavra estações que aparece lá em Gênesis vai servir de estações e anos para fazer essa diferença. Essa palavra estação, estações no hebraico, quando ela é traduzida também, ela pode significar festividades ou festas. Então, eles dizem que esse termo técnico é usado para dizer festividades. Em outras palavras, eles estão dizendo que o conceito de festa era um conceito muito anterior do Sinai. Só que também alguns críticos ainda chegam até a dizer que o livro de Gênesis ele foi escrito depois ou durante o período do exílio. Por quê? Porque se em Gênesis aparece essa expressão estação, onde tem a conotação de festas, então eles dizem impossível que Moisés tenha escrito esse texto de Gênesis antes que as festas continuassem, porque essa cultura festival só é típico, né, após o exílio. Então, possivelmente não foi Moisés o autor de Gênesis e também o princípio de festa já foi dado aqui em Gênesis. Mas um detalhe que a gente precisa ter muito cuidado é que se a gente estudar mais a fundo, olhar o contexto dessas passagens, não tem nada a ver com festa o que está sendo dito ali. Apesar do termo ser o mesmo, só a gramática não é suficiente. A Bíblia precisa falar por si só. E a gente precisa olhar em toda a Bíblia o que a Bíblia está dizendo sobre o mesmo assunto para ver como é que os outros profetas estão elaborando a mesma temática. E quando você faz isso, não existe essa evidência nenhuma. E avançando agora, preste a concluir aí, é que a Páscoa era uma identidade étnica, né, do povo israelita. Somente o povo israelita pudesse exercer esse tipo de atividade. Essa Páscoa era dada para eles. Para quê? Para que eles pudessem ter uma identidade que agora o Senhor é o Deus dele e eles pertencem ao Senhor. E no Sinai, Deus confirma essa aliança. Eles seriam agora propriedades peculiar do Senhor. Não poderiam mais viver como eles querem. Não poderiam confiar em outras nações vizinhas, porque Deus precisava estar no centro de todas as coisas. Somente para judeus. Será? A grande questão é que em Atos 15, você vai ver um grande problema. Em Atos 15, vai ter um concílio de quê? Da briga sobre a circuncisão. Por que esse assunto é importante? Veja assim. A Páscoa, se tem a ver com a identidade, né, étnica do povo, então quer dizer que só um israelita poderia celebrar a Páscoa. Agora, o que falar dos gentios? Alguns gentios eles queriam fazer parte do povo de Deus, mas para fazer isso eles tinham uma obrigação. Eles tinham que ser circuncisados para fazerem parte do povo. Se não fizerem circuncisão, eles não poderiam de maneira nenhuma participar da festa da Páscoa. Então, participar dela significa que agora você faz parte dela. Concluindo, Paulo depois é chamado, Pedro também como líder da igreja se levanta, eles agora entenderam que Jesus também quer alcançar os gentios. Do que falar da circuncisão? Acabou. Isso ficou lá no passado. Então, se a circuncisão acabou, a Páscoa também cumpriu seu efeito, porque Jesus veio a esse mundo. E não há mais razões de obrigar os gentios a serem circuncidados. Não, porque todos agora são aceitos em Cristo Jesus. E hoje você não pode obrigar ninguém a se circuncidar para fazer parte do povo de Deus e ser um israelita. Seria extremamente anular o sacrifício de Cristo Jesus. O tempo está corrido, o assunto é muito exaustivo, mas resumindo, na próxima apresentação, nós temos ali o significado tipológico. O que a gente deixou claro? O Novo Testamento deixa claro que os rituais do santuário do Antigo Testamento chegaram ao fim por meio de Cristo Jesus na cruz e do seu ministério, como sumo sacerdote lá no Santíssimo. A lei que regulava o sistema israelita de adoração era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, porque a imagem é Cristo Jesus.
Então, tudo isso encontrou o seu cumprimento em Cristo Jesus. E na próxima apresentação, tem esse texto de Ellen G. White, que diz assim: quando o Salvador rendeu a sua vida no Calvário, cessou a significação da Páscoa e a ordenação da ceia do Senhor foi instituída. E nós temos isso nas nossas crenças, como memorial do mesmo acontecimento de que a Páscoa fora o tipo. Então, todas essas festas, elas foram um tipo que apresentavam para uma realidade maior, superior. E elas se cumpriram quando Jesus esteve nessa terra, daquilo que a gente já discutiu durante a semana. E, finalmente, é, é importante dizer, irmãos, que falta. Pastor, seu áudio fechou. Na hora que começou a falar quando dizemos, Por que ela está fechando? Agora está dando para ouvir? Excelente. sim, Muito obrigado. Então, nessa última apresentação, aqui a gente finaliza. Apenas uma festa, ela precisa ter o seu cumprimento total. Vocês lembram das festas das trombetas, apontando para o juízo de Deus? O que significa juízo na Bíblia? É Deus querendo salvar o seu povo, querendo redimir o seu povo. Uma mensagem muito boa, porque o tabernáculo também representava o quê? A última ceifa, que aponta para o momento em que Deus virá e vai recolher os seus filhos, os justos. Hoje vivemos no tempo do fim. Vivemos nesses últimos dias de juízo, em que Deus está selando o seu povo. E na medida que Deus está selando o seu povo, os juízos também estão acontecendo. O inimigo de Deus está marcando aqueles que são seus. A marca é uma obrigação. O selo não é uma obrigação. Deus não obriga ninguém. Ele faz isso com a liberdade e com a entrega do próprio crente. Ele precisa dizer: Senhor, eu estou aqui à sua disposição. E tudo isso está nos preparando para a ocasião da volta de Cristo Jesus. E um dia, Jesus vai voltar. Isso vai se cumprir plenamente. E ali nós veremos que essas palavras que estão no final do livro do Grande Conflito irão se cumprir para a honra e glória de Deus. E eu gostaria de ler aqui, para terminar, esse texto fabuloso, que diz assim: haverá um tempo em que o grande conflito, a gente vai dizer, terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz, alegria, por todos os domínios e espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Queridos irmãos, todas essas festas só apresentam uma coisa: o plano da salvação. Deus é amor. Deus está no centro de todas as coisas. Jesus veio a esse mundo, foi um sacrifício completo e perfeito, e hoje está no Santíssimo, e em breve vai voltar. É por essas razões que já não existe mais evidências no texto bíblico de que elas são válidas. Ficaram apenas na lembrança. Mas se queremos lembrá-lo verdadeiramente, precisamos, através da Bíblia, estudar a vida e o ministério de Cristo. E através do ministério de Cristo, nós vamos ter a realidade de tudo que realmente aconteceu. Que Deus nos abençoe. Aqui realmente finalizamos com esses argumentos aqui. Eu espero em Cristo Jesus que pudesse ser aproveitoso esse tempo que a gente esteve juntos. E para concluir, a gente ir para a calçada, queria rapidamente fazer uma prece com vocês. Vamos lá, então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a gente não entende o grande sacrifício que um dia Cristo Jesus fez para cada um de nós. O Senhor existiu na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, o Senhor decidiu abandonar e sair do seu conforto e vir a este mundo e ainda assim morrer como escravo, para que através da sua morte, do seu sacrifício, cada um de nós pudesse ter a alegria de viver em plena comunhão com o Senhor. Obrigado por tudo isso, que a sua palavra continue nos impressionando, que possamos ser verdadeiros adoradores nesse tempo que te amam e te buscam o Espírito e a verdade.
esteja conosco, abençoa o nosso momento da calçada e abençoa também o nosso dia. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos por esses momentos. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem de hoje. Nós vamos agora tirar a nossa foto oficial. Você vai ter aí um tempinho para abrir sua câmera, se preparar. Nós vamos tirar essa foto, nós vamos depois fazer uma edição dessa foto, colocar o nome da temporada, né? Vai ficar uma foto bem legal. Então, se você quiser abrir sua câmera, esse é o momento. Deixa eu abrir a ferramenta aqui. Vamos lá? Vou tirar 3 fotos hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira foto, 1, 2, 3. Segunda, 1, 2, 3. E a última, sorria. Muito bem. Bom, quem nos assiste aí pelo YouTube, o nosso convite é para que você venha participar ao vivo no Zoom com a gente e ter acesso também à Turma da Calçada, que é o bate-papo que acontece agora, quando a gente encerra a gravação. Nós temos esse segundo momento, onde a gente pode tirar as dúvidas, fazer comentários, e é um momento muito gostoso. Então, fiquem com Deus e até a próxima temporada.